Boa tarde, amigas e amigos. São 15 horas do dia 9 de abril de 2022. Desde Curitiba, iniciamos agora a sexta e última aula de nosso curso de extensão, O Paradigma Alien. Aula esta que é dedicada a uma síntese conclusiva dos temas tratados durante o curso, além da apresentação de duas novas abordagens para nós refletirmos a respeito do futuro da humanidade, a respeito de como o ser humano poderá se integrar a uma comunidade estelar, algo perfeitamente plausível, seja pelo que nos mostra a ufologia, com a presença de muitas raças alienígenas no planeta Terra, seja como postula a ficção científica. E nós tivemos, então, momentos dedicados a esta reflexão. Sintetizando, nossa aula de número 1 foi conceitual, para entendermos a ideia geral da proposta, da tese ou paradigma alien. Então, com fundamento na filosofia da ciência, nomeadamente no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Samuel Kuhn, desenvolvemos essa ideia segundo a qual a humanidade está num momento de transição de um paradigma para outro, de um modo de enxergar a realidade para outro completamente diverso. Então, do paradigma antropocêntrico ao paradigma alien. Estudamos, então, os conceitos essenciais para que pudéssemos compreender corretamente a dinâmica dessa tese. Na aula de número 2, fizemos uma análise da antiguidade da ideia, segundo a qual a humanidade desde sempre esteve visitada por seres estrangeiros, alienígenas. Então, passamos em revista as ideias do Frei Bruno, Giordano Bruno, também de Camille Flammarion, de Erich von Däniken, Zeharia Sitchin, tudo para que pudéssemos compreender que realmente a ancestralidade dessa ideia é algo a ser considerado. Na aula de número 3, tivemos a oportunidade de, juntamente com um dos mais respeitados ufólogos do planeta Terra, que é o Marco Antônio Petit, discutirmos a ufologia, uma breve casuística ufológica. Para quê? Para demonstrar que a ufologia se apresenta como uma anomalia científica, se apresenta como um desafio ao paradigma antropocêntrico, coloca em xeque essa antiga ideia, segundo a qual também a humanidade é a única raça inteligente no universo. Então, ao largo da ancestralidade da ideia da pluralidade dos mundos habitados, nós também temos esta outra concepção que no meio científico ainda impera. Por quê? Porque, de fato, até hoje, nós ainda não podemos ver um alienígena pela televisão, dando uma entrevista ou se comunicando. A casuística ufológica é intensa, é enorme, só que em relação a contatos mesmo e comunicação interespécies, as situações são mais isoladas, são mais tópicas, são mais particulares. É claro que alguns eventos são públicos, como foi aquele que aconteceu em 1977,
na Operação Prato, ou mesmo depois em 86, na noite oficial dos UFOs, mas a maioria desses eventos que são públicos não pressupõe propriamente um contato, ou seja, os visitantes de outros mundos, sejam de outros planetas aqui do nosso universo, ou sejam seres interdimensionais, enfim, qualquer que seja a origem, eles não estabelecem, pelo menos não se tem notícia na casuística ufológica, comunicação em relação a esses eventos mais massivos, né? Apenas cumprem suas agendas. Então, quando a humanidade tiver realmente essa garantia, essa confirmação, o que imaginamos está na iminência de acontecer, aí sim, né, nós poderemos dizer que foi efetivamente quebrado o paradigma antropocêntrico, que nós já estamos, então, dentro de uma nova concepção científica, que é a da coexistência da humanidade com N raças estrangeiras, alienígenas, extraterrestres, chamem vocês como quiserem, mas a preferência minha é para o termo alienígena. De modo que a aula 3 foi bastante bacana para nós termos essa compreensão da ufologia como uma anomalia ao paradigma científico. A ufologia representa, então, e a seriedade, a veracidade do fenômeno ufológico é atestada por governos. Nós tivemos oportunidade de fazer também uma referência a isso, principalmente ao relatório do governo dos Estados Unidos a respeito da investigação das UAPs, mesmo nome para OVNIs, para UFOs, né? Os objetos voadores não identificados, ou, como preferem outros, os fenômenos aéreos anômalos, de modo que aí estão e representam um desafio, representam uma anomalia mesmo, que dá lugar à formulação de outras hipóteses. Então, obviamente que a hipótese do nosso curso é exatamente, né, parte do pressuposto, inclusive, de que a humanidade não é e nunca foi a única raça inteligente. Isso é até matematicamente impossível de ocorrer. Apenas na Via Láctea, repetindo novamente, recálculo da equação Drake dá conta da existência de em torno de 25 mil civilizações, de modo que não estamos sós e nunca estivemos. Mas então, se nós não estamos sós, por que é que nós não estamos integrando propriamente um organismo interplanetário, uma federação estelar? Bem, o porquê nós não sabemos exatamente, mas nós imaginamos essa possibilidade principalmente a partir do que nos indica Alfred Webre, o fundador da exopolítica, cuja obra, nomeadamente um livro, foi objeto de estudos da nossa aula de número 4, um plano federativo. Então, a aula 4 mostrou que, tanto na perspectiva da extrapolação da ordem que nós temos em nível planetário, quanto no ideário da própria exopolítica, a partir do seu fundador, quanto ainda da ficção científica, e tomamos o exemplo, então, de Jornada nas Estrelas, e quanto ainda na perspectiva da ufologia mais mística. Então, tivemos a honra de contar também com um pesquisador, Paraskevas Papalexio, que nos brindou com uma abordagem acerca dos comandos estelares. Tudo isso na nossa aula de número 4. Na semana passada, tivemos a aula de número 5. Essa
um tanto quanto mais sombria, fundamentada em um dos livros do professor Michael Salla, que nos mostra uma realidade, e o título da aula é Intervenção e Medo. Então, o professor Michael Salla destaca neste livro, objeto dos nossos estudos, e em tantos outros que ele escreveu também, e vem escrevendo, e vem publicando, e vem se manifestando, porque está em plena atividade, tanto quanto Alfred Webre. Ambos estão vivos, e o Webre foi aquilo que se pode denominar de precursor, né, que cunhou o termo exopolítica, inclusive, e hoje Michael Salla é justamente o maior expoente que existe nessa temática em nível planetário, pelo menos na minha opinião, né? Ele realmente é um estudioso e um difusor da exopolítica. Então, a partir dessa obra, nós fizemos uma breve leitura, um contraste, ou até, contraste talvez não seja a palavra correta, né? Um alinhamento entre a obra de Salla e Arquivo X, seriado de ficção científica. Porque nesse seriado, então, há todo aquele quadro desenhado pelo professor Michael Salla, a partir de Roswell, 1947, o secretismo em torno da investigação do fenômeno ufológico, a formação de uma espécie de governo paralelo, a presença alienígena no planeta, reza a lenda até em 1954, para um tratado, para um acordo, para um contrato entre o governo dos Estados Unidos e ao menos uma raça alienígena, acordo pelo qual, acordos, não sabemos, mas enfim, acordo pelo qual os alienígenas teriam licença para realizar abduções, experiências genéticas, enfim, guardadas certas restrições que parece que jamais foram observadas, dado que esses visitantes ou essas presenças aqui em nível planetário querem cumprir agendas próprias, pouco se importando, por exemplo, com os direitos humanos. Obviamente que não se ouvida também de uma outra ideia, segundo a qual, por exemplo, as abduções com hibridização serviriam a uma agenda positiva do bem. Vale dizer que essas raças que assim agem estariam contribuindo para o melhoramento da humanidade, da raça humana. Então, tudo fica, né, ainda no campo do mistério, até porque nós temos muita especulação em torno desse assunto, temos algumas testemunhas que podem ser consideradas confiáveis, entretanto, ainda tudo está no secretismo, no mistério. De modo que essa foi praticamente, né, a composição do nosso curso até este momento. A exopolítica é, portanto, segundo o conceito de Alfred Webre, a nova ciência política do espaço exterior. Hoje, nós ainda estamos testemunhando o nascimento dessa protociência, vamos por assim dizer, ou até como eu gosto mais de dizer, uma perspectiva filosófica ao menos, né? Aí a Fernanda aqui, deixa até já ao vivo, né? Se puder falar um pouco da nova ordem mundial. Então, Fernanda Schwartz, obrigado pela tua presença e participação. E nesse contexto, também no campo da especulação mais teórica, e alguns até, né, no campo de teorias de conspiração, entendem a nova ordem mundial como um movimento coordenado justamente por raças alienígenas, em especial os reptilianos,
que estariam aí no comando de grandes instituições da humanidade. Essa é uma maneira de ver as coisas, né? Mas eu, embora não descarte essa possibilidade, porque impossível é uma palavra um tanto quanto duvidosa, para dizer pouco, né? Prefiro um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, Fernanda. Eu prefiro entender que quando a humanidade fizer contato público, formal e ostensivo, nós deveremos ter necessariamente uma voz planetária. Então, ainda quero desenvolver estudos teóricos sobre essa ideia de nova ordem mundial, porque eu sei que há teóricos de expoente mesmo que trabalham, né, essa ideia. Então, eu não tenho assim um conhecimento muito profundo dessa teoria, mas é algo um tanto quanto intuitivo para mim, né? Porque Professor, posso falar? Diga, Fernanda, fale então. Professor, eu também não gosto muito dessa linha meio conspiracionista, né? Mas em uma entrevista recente, o presidente Biden usou exatamente estas palavras, nova ordem mundial. E em outra entrevista que eu vi também de uma política, que eu não recordo o nome, da Austrália, que também usou o mesmo termo. Então, eu estou percebendo que ele está se repetindo, e isso me chamou a atenção, né? Então, são pessoas que têm poder, que têm uma hierarquia alta, que governam populações. Eu gostaria de saber o que está acontecendo, que a parte da conspiração está partindo para a parte da realidade. Acho que você gostaria de saber e todos nós também, né? Porque, de fato, eu não sei, né? Eu não sei. Agora, o que eu sei é que essa é uma ideia que poderá ganhar corpo e que talvez até deverá ganhar corpo quando a humanidade precisar estar representada perante uma comunidade interplanetária. Essa é a concepção assim que eu tenho, né? Por quê? Porque fica difícil um planeta participar de uma federação com uma multiplicidade de nações que disputam entre elas o poder, seja político, militar, econômico. Então, nós iremos já tratar desse assunto a partir aqui desta maravilha. Eu até já vou pegar o gancho da Fernanda, então, já para passar para o tópico aqui. Pessoal, isso aqui eu já falei para vocês desse livro, talvez até tenha mostrado ele na aula 1, né? Esse livro não, é um volume número 177 da Revista Forense, de 1958. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, que coisa mais linda, original, naturalmente, que eu consegui achar essa maravilha. Para quem não sabe, a Revista Forense é uma revista jurídica muito antiga e conceituada, altamente conceituada, de modo que na edição 177 de junho de 1958, foi publicado um artigo maravilhoso que trata um pouco daquilo que Fernanda comentou agora, e nós vamos aqui fazer então também, né, uma apresentação, denominado Direito Interplanetário e Direito Intergentes Planetárias, ninguém menos do que professor Haroldo Valadão, que na época era diplomata, professor da Faculdade Nacional de Direito, uma das maiores autoridades em direito internacional no mundo. Não só, ele era brasileiro, mas ele tinha era expoente planetário nessa parte aí de direito internacional. Então, assim, esse artigo realmente é fascinante, porque é como fosse uma profecia
que o professor Haroldo Valadão fez. Ele se animou quando, um ano antes, a União Soviética lançou o Sputnik I, dando início à corrida espacial. E aí, ele, um homem de visão, praticamente até nessa perspectiva um profeta, imaginou que não iria tardar tanto para a humanidade encontrar outras humanidades, outras inteligências, e que seria necessário regulamentar esse convívio entre o ser humano e as outras inteligências. Então, vem aí uma raça alienígena com toda a sua cultura, com o seu ideário político, religioso, filosófico, de dominação ou de colaboração, sei lá, o que for que seja, né? Então, quando isso acontecer, como se darão essas relações? É claro, tivemos ali na aula de número 5 da semana passada, já a notícia da possível existência de contratos interplanetários, né, de acordos, de tratados do governo dos Estados Unidos, mas não se duvida que outros também não os tenham, até porque a presença de alienígenas no planeta Terra, ela, segundo a casuística ufológica, né, revela a presença de muitas raças, né? Então, haverá a necessidade de uma regulamentação para isso. Então, ao lado da exopolítica, que trata assim mais da diplomacia, vamos dizer, né? O exodireito também será imperativo nessa perspectiva. Eu fiz um comentário a respeito disso na aula de número 4, mas dizendo sobre a concepção de Weber, segundo a qual existe uma ordem cósmica, existe uma autoridade maior em nível espiritual, segundo ele, que seria o próprio Deus no final da cadeia, né, que dita regras da natureza, ou seja, a própria natureza, numa outra perspectiva, assim o faz, né, de modo que essas regras não são só do reino material propriamente, tipo leis da física, da química, da biologia, mas também são da moralidade, da ética. Então, é de se imaginar a existência de uma ética cósmica também. E o professor Haroldo Valadão, ele vai tratar nesse artigo justamente disso, né? Com que espírito nós iremos interagir com raças alienígenas. Nós vimos, por exemplo, na aula de número 3, Marco Antônio Petit nos contando que o então capitão Holanda, comandante da Operação Prato, mandou recolher todo o armamento que a tropa tinha ali, que os agentes, né, que estavam trabalhando na Operação Prato, como é de praxe no meio militar, e eu sei porque eu fui, né, militar também, sempre armado. Agora, por que ele mandou fazer isso? De certo que ele teve, né, ou no mínimo uma intuição, ou até mesmo um comando telepático, uma sugestão telepática, melhor dizendo. Então, outros exemplos há que mostram a possível hostilidade da humanidade em relação a alienígenas. Foi o que aconteceu em 1956, quando João de Freitas Guimarães, e eu já contei rapidamente isso, mas repito só para destacar uma circunstância, né? Teve um contato, foi convidado a dar um passeio numa nave. João de Freitas Guimarães, uma pessoa do mais absoluto respeito e credibilidade, tanto que o nome dele
foi emprestado a um fórum trabalhista ali no litoral de São Paulo, Fórum João de Freitas Guimarães. Ele era juiz, na época que aconteceu, ele era advogado e professor, depois ele foi juiz do trabalho. Então, João de Freitas Guimarães teve esse privilégio e os alienígenas queriam combinar uma outra ocasião, uma outra data para uma nova reunião. E então acabou que João de Freitas comentou isso com um colega dele, o colega botou a boca no trombone e a Força Aérea mandou dizer que se aparecesse algum disco voador lá, eles iam meter fogo. Né? Então, quer dizer, existe aí toda ainda, né, uma construção que precisa ser feita por parte da humanidade. Né? Agora mesmo, a nova divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos, né, a Força Espacial, inclusive contraria os tratados de direito internacional sobre direito espacial, que proíbe totalmente a militarização do espaço. Entretanto, o ser humano ainda está nessa base. Talvez seja por isso mesmo, né, que nós não atingimos um grau evolutivo adequado na perspectiva da moralidade, porque na ficção científica, em Star Trek, por exemplo, o primeiro contato humano alienígena ocorreu quando os humanos desenvolveram um motor de dobra espacial. Então, o critério escolhido pelo Gene Roddenberry foi ali o critério tecnológico. Lembrando que Paraskevas nos alertou, e eu também comentei, e até vou mandar no grupo, porque acabei encontrando hoje o arquivo, a pasta onde estão esses artigos. Eu cheguei a escrever um artigo sobre isso para a Tribuna Quark. Gene Roddenberry, o autor, ele teve sugestão, supostamente teve, né, sugestão alienígena para escrever a série do jeito que ela está concebida. Mas, enfim, fecha parênteses do rodapé mental aqui. Pessoal, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito desse artigo. E eu até procurei o artigo aqui nos meus arquivos, digitalizado, mas ainda não encontrei, de forma que, se eu não encontrar, a gente vai dar um jeito em seguida aí de disponibilizar para vocês, nem que seja por fotografia, vamos ver. Mas eu sei que ele está em algum lugar dentro do computador ou em algum outro HD. De qualquer sorte, é o seguinte, pessoal, o professor Haroldo Valadão, então, destaca inicialmente que com o início da jornada espacial, a humanidade deveria pensar num direito interplanetário, partindo do pressuposto que outros mundos são também habitados. Ele partiu dessa concepção. Então, quando ele inicia o tópico chamado direito interplanetário, ele escreve o seguinte: atingindo e dominando o espaço solar, explorando o espaço interplanetário, utilizando-o com foguetes interplanetários e os satélites artificiais, projetando já ilhas e naves interplanetárias e anunciando viagens à Lua, Marte, levanta o homem também novos problemas jurídicos, qual se verificou quando alcançou o espaço aéreo. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando surgiu a aviação, foi necessário regulamentar a aviação. Então surgiu o chamado direito aéreo. E agora que o ser humano está indo ao espaço, lá em 1958, será necessário também a humanidade criar um conjunto de regras para disciplinar a sua presença no espaço. O que hoje é o direito espacial. Não existia direito espacial naquela ocasião, em 1958, né? Então ele já teve essa sacada, só que ele chamou de direito interplanetário, ele já foi além, porque o direito espacial todinho é concebido na perspectiva antropocêntrica também.
ou seja, o direito espacial prevê regras para que as nações usem o espaço extraplanetário conforme determinados valores, princípios, por exemplo, como eu disse, a proibição da militarização do espaço. E o direito espacial já assentou que espaço inter ou extraplanetário é o que está acima de 100 quilômetros da superfície terrestre. Entre a superfície e 100 quilômetros é direito aéreo. Então, os objetos, né, as aeronaves, os drones, né, então todos têm que se sujeitar às regras de direito aéreo, que tem acordos internacionais também assim estabelecendo. Partiu dali é o espaço exterior, então o direito espacial. Só que o direito espacial é justamente antropocêntrico. Ele não está pressupondo, ele não está tendo assim a visão de que pode haver outras civilizações. Então, isso cabe a nós que estamos pesquisando esse assunto, e no meu livro, O Paradigma Alien, que quero lançar em breve, muito breve, eu trato disso também, né? Nós estamos postulando o chamado exodireito, porque exo, de fora. Então, as nossas ciências, elas podem ser espelhadas a partir da aceitação do paradigma alien. Então, aí você vai dizer que existe a política e a exopolítica, né? Que existe a antropologia e a exoantropologia, talvez, né? Mas a nossa conselheira Maria Luísa Barreto, que é antropóloga e doutora, inclusive, por uma renomada universidade europeia, ela trata justamente, né, também da antropologia na perspectiva da interação humano-alienígena. Então, aí nós temos, né, a exobiologia, a arqueologia, e eu até tive a oportunidade de mostrar para vocês. Se não mostrei, lamento, vai ficar para a próxima, né? Um livro, mas depois posso mandar no grupo, porque esse livro está disponível a quem quiser aí em PDF, na rede mundial de computadores, que é um livro patrocinado pela NASA e que trata justamente de assuntos de exo, né? Então, comunicação alienígena, trata de SETI. Então, muito legal. A gente percebe assim que existe todo um contexto de aclimatação, de preparação da humanidade. E nós que estamos aqui, obviamente, estamos também cumprindo uma parte do nosso, ou do papel da humanidade nesse contexto, né? Porque estamos tentando nos aclimatar, e cada um de vocês, eu tenho certeza, também um multiplicador dessa ideia, dessa mensagem, né? Porque se vocês estão aqui num sábado à tarde, quando podiam estar fazendo algo talvez mais agradável, se bem que essa atividade, para mim, pelo menos, está sendo muito agradável, né? Então, é porque nós todos estamos empenhados aí em preparar a nós mesmos e talvez a outras pessoas também para esse rompimento paradigmático. Algo que o professor Haroldo Valadão profetizou lá em 1958. E veja uma curiosidade, pessoal. Exatamente quando o professor Haroldo Valadão estava recebendo o seu exemplar original da revista, na ocasião devia estar bem branquinha e cheirosinha, né? Mas agora, aqui passados tantos anos, ela está super bem conservada, mas já está amareladinha pelo tempo, né? Aliás, isso aqui é uma raridade, pessoal. Se alguém de vocês achar, é só por causa desse artigo, né? Porque daí os outros são aqueles mais assim da dogmática jurídica, né? Bernardo está perguntando qual o nome do livro. Depois eu vou mandar o livro no grupo, Bernardo, tranquilo, só que apenas em inglês, né? Que está disponibilizado. Mas nada que
mesmo quem não domine aí, com um pouquinho de esforço, não seja compreensível com a ajuda de um tradutor. Aliás, esse é um tema que nós não podemos abordar aqui no nosso curso, que é o da comunicação alienígena, mas é um dos temas mais fascinantes que tem. Eu mandei no grupo hoje os 3 exemplares da revista Cosmovini, os 3 números da revista Cosmovini. Terminando agora aqui o nosso curso, já vou trabalhar no número 4, porque já temos artigos aí para construção desse 4º volume da nossa revista Cosmovini. Então, na revista Cosmovini, vocês vão encontrar um artigo do professor Pedro Barbosa sobre comunicação alienígena e um outro meu, no último número. Então, no número 2, do professor Pedro, que é conselheiro do Patovni, que é também doutor em ciências da comunicação, reside em Portugal e é nosso colaborador também, uma pessoa fascinante. E, enfim, embora não possamos, não tenha sido possível, quero dizer, né, nesse momento, fazer esse estudo, é também um estudo muito fascinante. Então, pessoal, voltando aqui ao professor Haroldo Valadão. Havemos de ter agora um nascente direito interplanetário, regulador jurídico do espaço interplanetário, desse meio acima do espaço aéreo, onde circulam satélites artificiais e se desenvolverá a navegação entre os planetas. É o direito espacial. Ele profetizou a necessidade que a humanidade teria dessa regulamentação, dessa normativa, né? Mas que, embora exista hoje com bastante força e é bastante relevante, né, os problemas com os quais a humanidade se depara em relação à exploração espacial, o lixo espacial é um deles, e talvez o mais grave de todos, né? Mas eu particularmente acredito que no futuro ele deixará de ser problema, o lixo, né? Tal como hoje, mas não a poluição, porque a poluição espacial está aí, os satélites Starlink estão dificultando já hoje a pesquisa astronômica. Tanto que o professor Paulo Sobreira, que é doutor em astronomia, que participou de um dos nossos eventos, Cosmovini, nos fala exatamente disso, né? Que realmente o lixo espacial é um problema gravíssimo, mas também não menos grave é essa poluição, que já está afetando a observação astronômica a partir daqui do planeta Terra. Mas, enfim, aí ele prossegue nessa linha, explicando os porquês do direito interplanetário. Agora vem a parte mais legal. Direito intergentes planetárias. Prestem atenção. Intergentes planetárias. A seguir, com os programas da utilização do espaço interplanetário, com as anunciadas comunicações da Terra com outros planetas e a possibilidade desses serem habitados, surgirá o direito intergentes planetárias. Esse futuro direito irá disciplinar as futuras relações entre os habitantes da Terra e os respectivos grupos humanos com os seres e povos encontrados noutros planetas, com os possíveis selenitas, marcianos, etc. Vejam que fascinante que é isso, pessoal. Isso realmente é algo digno de nota. Porque até a Fernanda está comentando, será que ele não teve contato com extraterrestres? Não sei, né? Não sei como ele teve, mas de algum modo ele viu aquilo, ele viu o noticiário sobre o lançamento do Sputnik primeiro e pensou, opa, isso é importante para a humanidade.
e já projetou sua mente para o futuro, né? Então, realmente, né, vejam só a comparação que ele faz. Corresponde, assim, o direito intergentes planetárias ao direito internacional, que também regula relações intergentes entre nações, mas da Terra, entre estados, membros da comunidade internacional dos povos terrestres. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós já temos um modelo de normativa internacional aqui no planeta Terra que pode nos fazer pensar a respeito do direito intergentes planetárias. Ficará, porém, o direito intergentes planetárias acima do direito internacional, assim como esse se situa acima do direito interno nos seus 3 degraus: o direito constitucional, o direito legal e o direito regulamentar. Então, vejam que ideia clara, né? Ele diz, olha, então acima do sistema normativo humano haverá aquilo que hoje nós estamos chamando o exodireito. Aí sim, é um nome diferente, mas para estar alinhado, né, com as chamadas exociências e, no caso específico nosso, sociais. Mas o nome direito intergentes planetárias também é algo inspirador, né, porque ele até puxa esse nome lá da antiguidade romana, então em latim, ius intergentes planetarum. Os romanos legaram ao Ocidente, dentre muitas outras conquistas, o seu ius civile, o seu direito civil, que era não só aquilo que nós entendemos como direito civil hoje, mas regulamentava, né, toda a vida do cidadão. Era um corpo normativo muito sofisticado, muito eficiente, que inspirou os sistemas ocidentais. Então, até hoje, nós utilizamos conceitos em latim para expressarmos ideias modernas, que algumas delas têm raízes lá no passado distante, né, pessoal? Então, assim, ó, será uma nova e altíssima fonte de normas jurídicas, da lei interna à lei internacional e desta à lei intergentes planetárias. E o futuro direito intergentes planetárias poderá estabelecer novas regras jurídicas que venham a ter efeito, não apenas no campo do direito interplanetário, senão ainda noutros ramos do direito, como no direito aéreo, no direito atômico, veja como ele estava já também ligado nisso, né? Direito atômico, e por aí vai, né? Então, ele trata de uma nova terminologia para esse campo incipiente do conhecimento, e em seguida ele escreve sobre o espírito universalista do novíssimo direito. Isso que é legal, pessoal, porque ele vai dizer aqui nessa parte do texto que a humanidade deve se unir em torno de uma única bandeira. Então, vamos colocar em outros termos, numa nova ordem mundial, né? Um termo bastante positivo, porque, veja, hoje nós não temos uma representação planetária. Temos a ONU, que é dominada ali por alguns atores que ditam suas políticas e decisões. Outras nações menos importantes praticamente têm voz, mas não tem muita vez dentro desse organismo internacional. Algo a partir dessa ideia deverá se desenvolver, e eu creio que muito rapidamente, bastante rapidamente, quando acontecer esse contato público formal e ostensivo da humanidade com raças alienígenas. Então, vamos a alguns pequenos trechos, algumas pérolas de sabedoria do professor Haroldo Valadão. Lembrem que ele escreveu isso em 1958.
espírito universalista do novo direito. Mas todos esses novíssimos direitos a serem planificados hão de se inspirar num espírito universal, imune ao ácido dissolvente da soberania nacional, acima da prepotência de países, de continentes, de planetas, superior ao egoísmo de indivíduos, de grupos, de povos ou de nações, pois o mundo foi dado por Deus aos homens para que dele gozassem todos em paz, isto é, de boa vontade, altruisticamente, amando e ajudando uns aos outros. Vejam que maravilha, pessoal! E tem mais, e mais. É a base ética que doura a justiça, com o clarão divino sem o qual os homens se entredevorariam. Serão construídos, pois, sob bases jurídicas universais de ius e do amor, da justiça e da equidade, que respeitem a personalidade do ser humano onde quer que se encontre, no espaço aéreo ou atmosférico, no espaço solar ou interplanetário e mesmo além. Eu fico até emocionado, pessoal, sinceramente. Enfim, né? É por aqui. O professor Haroldo Valadão nos traz uma maravilha, dando notícia daquilo que nós hoje estamos retomando. Claro, deve existir também muitos outros, ou alguns outros que pensem nisso. Mas nós estamos tendo, assim, o privilégio, né? O privilégio de resgatar esse documento histórico. É um documento realmente de altíssima relevância e que deve, ou deveria, ao menos, guiar a reflexão em todo o planeta. Nós já fizemos referência a uma decisão da Organização das Nações Unidas, de 1977, a decisão 33264, se não me falha a memória, que recomendou às nações membros do organismo a pesquisa a respeito de vida inteligente alienígena. Mas ficou só nisso, uma recomendação. Eu preciso aqui de 15 segundos, tá? Já estou voltando. Muito bem, pessoal. Então, assim, ó, a gente podia ficar falando aqui muito mais, né, sobre esse texto do professor Haroldo Valadão. Mas eu gostaria apenas de enfatizar, então, que foi uma espécie de profecia que ele fez. É claro que já naquela época existia bastante ficção científica, a casuística ufológica era candente, porque antes eu comecei o raciocínio e não concluí, né? Quando o professor Haroldo Valadão recebia o seu livro, o exemplar da revista, Arthur Berlet estava no planeta Carte, onde permaneceu durante 9 dias. Realmente, e onde teve oportunidade de conhecer detalhadamente ali, né? 9 dias, mas mostraram praticamente tudo para ele.
Inclusive, ele pôde partilhar uma refeição com o líder planetário, o filho do Sol. E o relato de Arthur Berlet é algo muito extraordinário, e eu, particularmente, acredito na confiabilidade do mesmo, tanto quanto aquele ocorrido 4 anos antes, em 1954, com Antônio Rossi, que foi levado a outro mundo e também conheceu outra cultura, outros humanoides, fisicamente até um tanto diferentes dos acartianos, porque os acartianos são praticamente iguais aos humanos, com exceção de uma tonalidade muito branca na pele, como no caso do albinismo aqui no planeta. Mas os seres do mundo para onde Antônio Rossi foi levado não quiseram se nominar, tampouco nominar o seu planeta, mas eram seres que viviam todos nus, cuja comunicação era totalmente telepática, cujas pessoas, né, os habitantes do planeta, durante a sua existência, iam mudando de atividades, de trabalho, para que pudessem experimentar toda uma gama vamos dizer assim, de conhecimentos e de experiências, de modo que, igualmente, se trata de algo fascinante. E o prefácio do livro de Antônio Rossi foi escrito, na ocasião, por um general do Exército Brasileiro, de modo que uma pessoa deste galardão não iria emprestar sua credibilidade a um relato furado, tanto quanto o livro de Arthur Berlet está traduzido em várias línguas. Ou seja, o caso desperta interesse em todo o mundo. E no meio, entre os dois ali, em 1956, João de Freitas Guimarães, que embora não tenha sido levado a outro mundo, os alienígenas também telepaticamente apenas o convidaram a dar um rolê pelas imediações do planeta Terra. E ele, como eu já disse, pessoa da mais absoluta credibilidade, e pesquisem aí no YouTube o caso dele, que vocês vão encontrar até mesmo, se eu achar aqui depois eu mando no grupo também, um relato que ele fez, uma palestra que ele deu numa loja maçônica, onde ele conta direitinho a experiência que ele teve. Tudinho. Então, vale a pena. Quer dizer, tudo isso, né, para a gente ilustrar que a casuística ufológica já nos mostra essa interação humano-alienígena, mas como eu disse antes, em nível particular, não coletivo. Coletivamente, então, como foi na Operação Prato, como foi na Noite Oficial, houve apenas o avistamento de objetos, e na Operação Prato, claro, né? Esses objetos emitiam raios luminosos que extraíam sangue, material genético das pessoas, vamos dizer. Então, mas não houve propriamente, ao menos, né, nesta perspectiva pública, nenhum contato humano alienígena. Mas eu quero comentar um caso com vocês, até como quase encerramento dessa minha exposição teórica, para que depois a gente bata um papo aí, vamos ler as questões. Coriolano já pôs uma questão aqui, depois nós falamos sobre isso, tá? Todo mundo que está aí participando, aí vamos passar em revista tudo, e assim, talvez por ele ter um significado mais especial para mim, porque no caso o humano que teve essa experiência é um parente distante, Antônio Nelson Tasca. Para quem não conhece o caso,
Eu vou resumir. Na noite do dia 14 de dezembro de 1983, Antônio Nelson Tasca, então com... Puxa vida, não lembro da idade dele, mas ele tinha entre 40 e 50 anos. Estava dirigindo rumo à cidade de Chapecó, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Aliás, uma outra coincidência muito interessante, assim, bacana, né? Que ele tinha ido na casa de um senhor que morava ali nas imediações da cidade, na colônia Cella. E era justo um dessa família que ele foi visitar, porque eles tinham terras lá no Mato Grosso ou na Bahia, não lembro bem também, mas enfim, né? Fora. E aí Antônio Nelson Tasca queria combinar uma viagem juntos de carro para poder dividir a despesa, esse tipo de coisa assim, né? Mas ele chegou da casa do homem, o homem não estava lá. Esse homem é primo da minha mãe, que a minha mãe nasceu e se criou ali naquela comunidade da colônia Cella, em Chapecó. Então, meio que para mim, né, chama muita atenção isso. Mas vamos lá. Então, estava lá ele dirigindo a sua Brasília pela rodovia, quando, segundo ele disse, eu acho que até mandei já o caso deles, a entrevista deles no grupo do WhatsApp, mas se eu não mandei, mando de novo, porque é muito bacana, é só procurar também aí no YouTube que vocês vão encontrar, né? Aí ele meio que sentiu um comando mental para sair da rodovia, para entrar numa estradinha dessas vicinais que vão para propriedades rurais, né? Então ele saiu da rodovia. E quando ele saiu, entrou um pouco pela estrada, logo viu de longe assim aquilo que para ele pareceu um ônibus. E ele chegou mais perto com o carro, não era um ônibus. Era um objeto em forma discoide, mais ou menos do tamanho de um ônibus. Por isso até que ele confundiu. Um objeto, não era grande, mas não era pequeno também, né? Essas naves que costumam sair, né, da nave-mãe para vir fazer aqui incursões terrestres, naves menores, né? Naves de reconhecimento, vamos dizer assim. Ok. Aí ele viu aquilo, achou aquilo estranho. E ele diz que não era totalmente ignorante nos assuntos de ufologia, e que já tinha feito leituras e que sentiu receio, porque ele imaginou que se ele se aproximasse daquele objeto, ele poderia se dar mal, como se deram mal tantos outros antes dele. Ele saiu do carro e, de repente, saiu do objeto um raio de luz que o atingiu, uma esteira de luz, e ele acordou deitado, nu, num escuro total, numa sala completamente escura, onde ele não podia ver nada, e ele entrou em desespero, porque ele imaginou que ele tivesse morrido, que tivessem enterrado ele vivo. Então ele entrou em desespero, mas de repente surgiram barulhos. Segundo ele, mais ou menos como grunhidos de cachorro. Eu até gosto de fazer os efeitos especiais, assim, mais ou menos assim. E ele estava deitado e ele percebeu que esses seres que se aproximaram e que faziam essa conversação numa linguagem indecifrável para ele, eram seres baixinhos, pequenos, porque ele estimou mais ou menos a altura, ele vai explicar bem como ele fez esse cálculo e tal. Tudo bem.
Aí esses seres cutucaram ele e depois saíram. E se fez uma luz. Como em muitos outros casos relatados de abdução, essa luz não tem uma origem específica, um ponto específico de origem, mas ela ilumina todo o ambiente. Então ela é difusa, mas ela é completa. Ok. E ele viu então que ele estava deitado numa espécie de uma maca, pelado, e que a roupa dele estava dobradinha num canto ali daquele cômodo. Aquele cômodo que era tipo oval, assim, e não tinha abertura, não tinha nada. Aí ele foi lá correndo, vestiu a roupa, quando de repente se fez uma porta naquele cômodo e entrou uma mulher loira, baixinha, que tinha compleição física, assim, segundo ele disse, né, de uma adolescente terrestre, assim, terráquea. Mas que ele de pronto percebeu quando ela entrou no ambiente que se tratava de um ser de alta envergadura. Até ele usou o termo, né, espiritual, porque ele se sentiu assim em reverência em relação àquele ser. E aí ele começou a pensar que ele queria fazer pergunta, mas de repente ele recebeu uma mensagem. Sou Kabbalah, mensageira do mundo de Agali. Vim em missão de paz e amor, mas uma mensagem telepática. Aí ele ficou perplexo com aquela situação. A mulher estava vestida com uma túnica azul turquesa, e assim ele descreve que se tratava de um ser muito poderoso e que antes mesmo dele formular mentalmente as perguntas, ela já ia dando algumas respostas, mas não todas. Tanto que algumas perguntas mesmo, em nível telepático, ele tentou fazer e ela não deixou, não permitiu. Mas para resumir a história, né, para encurtar aí, porque tem muitos detalhes interessantes, e até um deles, por exemplo, que ele logo imaginou que se ele fosse contar para alguém o que estava acontecendo com ele, ninguém iria acreditar. Então, fantástico que foi o que aconteceu com o Antônio Nelson Tasca naquela noite de 14 de dezembro de 1983. Ele disse, então, que ele sentiu sede e Kabbalah, então, pressionou lá num determinado local daquele ambiente e surgiu um tipo assim de uma bandeja, né, que veio de dentro da parede, com 2 frascos, que um era de água, mas uma água leve, diferente da nossa água, e outro era de um líquido estranho, que depois ele identificou que tinha um gosto mais ou menos de amora branca. Vou fazer de conta que essa é a água que eu sou Antônio Nelson Tasca, tá ligado? Aí mentalmente, que água gostosa! Aí ela mandou ele beber os 2 frascos. Ele bebeu os 2 frascos. E ele tentou assim meio que esconder um frasco dentro da camisa, porque ele pensou, eu vou levar aqui algum objeto para eu, né, não passar de doidão aí, de maluco, porque daí eu consigo provar, né, alguma coisa, sei lá. Ela, não deixou. Ok. Aí, papo vai, papo vem, ela disse mentalmente a ele, temos 2 missões a cumprir. E ele
ficou meio assim, né? Eu sou um... Aí ele mentalizou para ela, mas que tipo de missão eu posso cumprir? Eu sou um cara simples. Ele era corretor de imóveis, radialista, mas uma pessoa de altíssima respeitabilidade lá na comunidade, tanto de Santa Catarina, quanto do outro estado, onde ele tinha atuação profissional também, que ele vendia fazendas. Aí ele quis dizer, né, não tenho nada de especial, por que eu? Essa parte eu acho legal. Aí ela respondeu assim, porque você sempre acreditou na minha existência. Porque você sabia que esse encontro aconteceria. Porque você é dotado de mente cósmica. Uau! Aí ele se animou, né? E não é que a primeira parte da missão, para quem sabe, já sabe. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Era unir os nossos mundos, a Terra, Gaia, Urântia, e a Gali. Aí alguém perguntou, mas onde que fica a Gali, né? No grupo, agora eu não lembro quem foi que perguntou no grupo do WhatsApp. Foi você, né, Coriolano? Foi você. Desculpa. Eu sinceramente não sei, e acho que nem ele ficou sabendo também, né? Mas, como também a gente não sabe onde fica o planeta Acarte, para onde Arthur Berlet foi levado, né? A gente não sabe onde estão esses mundos, mas eles podem estar relativamente próximos, ou até nem tanto, em relação ao nosso espaço interestelar, ou podem ser também interdimensionais, né? Esses mundos podem existir em uma outra dimensão, e aí a viagem seria diferente em relação àquela que nós imaginamos e que nossos cientistas ficam imaginando também, né? Alguns dizem, mas se existisse alguma civilização alienígena, já teria desaparecido, não teria conseguido chegar nunca até nós, e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas isso, claro, né? A gente vê aí o noticiário no dia a dia, nós que participamos de muitos grupos de mídias sociais que divulgam temáticas super interessantes e sérias, respeitáveis. Então, a gente sabe que algo está acontecendo. De modo que, pessoal, não sabemos onde é a Gali, mas sabemos que a primeira parte da missão era unir os nossos mundos. Mas como assim unir os nossos mundos? Nos reinos da antiguidade, quando dois reinos queriam unir forças, como é que eles arranjavam isso? Com uniões, casamentos na época, e principalmente herdeiros, né? Filhos. Então, assim foi Portugal, Espanha e outros tantos reinos que durante séculos ou milênios, talvez, usaram essa metodologia para unir diferentes estados, cidades-estados, tribos e por aí vai, dentro da nossa organização. Então, trocando em miúdos, hibridização, mas não no modelo tradicional. Eu quero dizer, tradicional, sim, aquele da ufologia, né? Que é a coleta do material genético, né? Por meio de ferramentas, para depois fertilização in vitro, para depois, né? Justamente a gestação, que não raro é interrompida prematuramente, e as mães são então separadas dos seus filhos. Isso nos mostra aí uma série de referências dentro da ufologia e também da ficção científica. Eu até recomendei bem no início do curso o filme Intruders, que mostra um pouquinho disso, né? Que foi
produzido com base em depoimentos de pessoas que viveram experiências dessa natureza. Então, no caso do Antônio Nelson Tasca, foi ato sexual mesmo. Ela o convidou a tanto, dizendo que isso seria muito importante. E ele não vacilou e disse que sentiu um vigor como de há muito não sentia. E eu fico imaginando, então, que aquele outro frasco pudesse ser o tipo de um Viagra, assim, a Galiano, alguma coisa assim, que o bicho ficou ali, ó. Mas ele disse que foi fugaz. Foi um ato fugaz. Não foi duradouro. E, tão logo terminado o ato, ela já mentalizou que dali nasceriam 2 filhos e verbalizou uma única palavra. Verbalizou, ela falou. Amor. Como se ela quisesse dizer em português, amor. E logo em seguida, ela até deu o nome das crianças. Mada e Madana. Puxa vida, fiquei devendo para vocês a exposição aqui da imagem, mas eu vou mandar no grupo depois. O Rafael Amorim, que é ilustrador da revista UFO, fez uma montagem para mim, na qual eu estou ladeado pelas minhas primas, Mada e Madana. São parecidas com Fernanda Pires, são parecidas com você, Fernanda, Mada e Madana, tão lindas quanto você. Então, assim, pessoal, realmente foi bacana, né, lembrar desse primeiro momento e saber da existência de seres que, de alguma maneira, já unificaram, já uniram os nossos mundos e que em algum momento poderão voltar para noticiar a evolução dessa experiência de união, que não é nada mais, nada menos do que a famosa hibridização, né? A mescla da genética humana com a genética de alguma outra raça. De modo que, cumprida a primeira fase, ela logo disse que iria transmitir a ele uma mensagem para que ele retransmitisse a todos os povos da Terra. Essa mensagem eu já mandei no grupo do WhatsApp para vocês. Quem teve oportunidade de ver já, ou quem já conhecia, né, pode atestar a profundidade, né, a amplitude ao mesmo tempo, a relevância, a atualidade, até por que não dizer, das palavras do mundo de Agali, que não sei onde fica, não, para todos os povos da Terra. Já aí a gente nota uma diferença, né? Do mundo de Agali é uma voz para todos os povos da Terra. São muitas vozes. A humanidade não tem uma voz ainda. O professor Haroldo Valadão, eu não li esse trecho, mas ele diz, né, que as nações da Terra devem se unir sob uma só bandeira, porque assim o ácido dissolvente da soberania nacional vai dar lugar a essa ética, a essa possibilidade de o ser humano estar em convívio pacífico, harmonioso com outras inteligências. É claro que a gente pode imaginar que não é tudo pacífico e harmonioso, né? Que os conflitos devem existir, que os conflitos são parte inerente da natureza mesma. Os próprios corpos celestes se chocam, se fundem. Enfim, a natureza é violenta. Mas isso, obviamente, num plano evolutivo e principalmente desmaterializado,
ou seja, um plano mais mental, ou então espiritual, por que não dizer, embora aqui eu use já, né, reitero nesse último momento do nosso curso, a ideia de que não existe propriamente, né, o sobrenatural. O que existe é o nosso desconhecimento a respeito da natureza. Então, aquilo que se chama mundo espiritual é algo integrante, inerente à natureza. E se é assim, sendo a ciência, né, o conhecimento a respeito da natureza, a ciência haverá de chegar lá, né? Nós haveremos de ter essa compreensão de que tudo é regido por leis naturais e que as regras nossas de convivência aqui entre nós mesmos e nossas com outros seres, conforme postulou o professor Haroldo Valadão, são regras necessárias à nossa contingência biológica, né? A nossa existência nessa dimensão espaço-temporal, porque para além dela, e nós mesmos estamos sujeitos a ela, mesmo aqui e agora, né? Existe uma ordem cósmica, existe um justnaturalismo, e, obviamente, todo o conjunto da natureza vai se guiar por essa normativa. Então, nós podemos aí dizer, partindo do conceito de Baruch de Spinoza, a respeito da divindade, o próprio cosmos é a divindade consciente, de modo que ele próprio decreta e ele próprio segue suas próprias leis. Vejam, então, que é algo a pensarmos. Voltando aqui à mensagem do mundo de Agali para todos os povos da terra. Antônio Nelson Tasca contestou de imediato. Ele não precisava dizer, né? É só pensar que ela já captava aquela mensagem. Então ele pensou assim: mas a minha memória é péssima. Eu não vou conseguir lembrar exatamente da mensagem para poder divulgar a todos os povos da terra. E aí ela, de pronto, disse: não se preocupe. E apertou um novo painel invisível, sei lá, né? Também não chegamos a tal detalhamento, mas o fato é que saiu de novo, né? Mesmo esquema, né? Meio que foi como se formando ali uma bandeja e em cima dela tinha aquilo que era parecido com uma tiara. Uma tiara de pôr de cabelo que, né? O pessoal usa bastante, especialmente as mulheres e as meninas. Então, assim, mas os homens também, obviamente. Aqueles que têm cabelo, que eu, por exemplo, não preciso usar tiara, nem pente, o que é uma vantagem até para quem não tem cabelo, né? Mas, enfim, aí ela colocou a tiara nele e passou a transmitir a mensagem. Transmitiu uma vez, transmitiu 2 vezes, e ela disse: agora você nunca mais vai esquecer. Então eu quero acreditar que essa tiara era uma espécie de estimulador neural ou de amplificador das ondas telepáticas que fixavam, né, esse conhecimento ali numa parte do cérebro, de modo que a pessoa realmente daí não poderia mais esquecer, e ele nunca mais esqueceu mesmo. E ele divulgou tanto quanto pôde essa mensagem. E agora, por alguma circunstância... por alguma circunstância, eu acabei assumindo essa função. Oi? O Maia está por aí. Em aeroportos não mais. Diego, veja lá. Pessoal, então assim, ó. Isso aí tá lá índio, os caras uma hora do outro. Opa, câmbio. Aparentemente. Espera aí.
Diego, faz contato ali com o Maia só para desligar o microfone, porque senão daí fica isso, para a gente poder, né? Senão fica na gravação, daí aquele ruído fica ruim, né? Porque a mensagem é tão maravilhosa e importante que nós devemos mentalizar bem a respeito do seu conteúdo. E eu assumi essa missão de divulgar a mensagem a todos os povos da Terra. Lembrando, é claro, que Antônio Nelson Tasca escreveu um livro, Um Homem Marcado por ETs, que está disponível a quem quiser adquirir ali junto à loja da revista UFO, que foi a revista UFO quem editou esse livro, né? Então, eu tenho um e outro exemplar, mas quem tiver interesse poderá adquirir esse livro. E também, se quiser só entender na essência, em resumo, o que aconteceu, basta ver a entrevista que o Antônio Nelson Tasca prestou a Marco Antônio Petit e ao Claudeir Covo. Essa entrevista por ocasião da participação de um evento onde Antônio Nelson Tasca veio a Curitiba falar sobre sua experiência. Então, é bastante interessante, bastante legal. Eu vou tomar a liberdade, então, de ler e fazer alguns breves comentários a respeito dessa mensagem que o primo distante Antônio Nelson Tasca recebeu para divulgar a todos os povos da Terra. Advertência da mensageira Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da Terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra, capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. Percebam, então, que sacada! E nós, hoje, precisamos retomar essa advertência, porque ela é muito atual, bastante atual. Basta ver que não é só ali na Europa, Rússia e Ucrânia, né? Há muitos outros focos de dominações políticas, econômicas, financeiras, militares de nações sobre nações. Então, Cabalá inicia sua advertência nesse sentido. O risco de aniquilação nuclear. E eu já comentei que os acartianos só estão de olho nisso acontecer, uma guerra nuclear total para tomarem nosso planeta pacificamente e se nós não demos conta de cuidar, então eles vêm aqui e tomam conta. Ou então, que na casuística ufológica, várias são as situações nas quais entidades a bordo de artefatos, ou esses por inteligência artificial que seja, não sei também, né? Desativaram armas nucleares. De modo que, agora mesmo vem Rússia dizer aí que, né, o botão vermelho está ali. Se a Rússia sofrer uma ameaça existencial, poderá, então, lançar mão de armas nucleares.
Vejam que, embora a Guerra Fria tenha terminado e a ameaça mais tensa, né, que teve o seu clímax ali em 1962, quando a União Soviética estava instalando armas em Cuba. Então, passou, mas não sei. Agora você vê aí esse teatro de guerra, que nós não sabemos qual desfecho terá. Mas agora, notem vocês o seguinte, nesse contexto da mensagem aqui. Por que a preocupação de alienígenas em relação à nossa aniquilação? Porque está escrito aqui, ó. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação aqui no planeta, causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos. Porque a explosão nuclear ela pode, né, afetar, quiçá, até outras dimensões. Não sabemos, mas a advertência é firme nesse sentido, né? Então aqui Kabbalah está nos dizendo, ou os agalianos estão nos advertindo, que para nós crescermos como sociedade, nós devemos, primeiro, tomar cuidado para não nos aniquilarmos e não prejudicarmos a vida em mundos vizinhos. Segundo, que aqui entre nós precisamos acabar com as dominações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. Vejam só que reflexão profunda. Alguém pode dizer, esse cara inventou isso, né? Então, vamos dar parabéns para ele se ele inventou isso, né? É que nem quem faz os agroglifos. Isso aí é coisa de piazada que vai fazer lá, pô, tem que dar realmente um prêmio, né? Porque todas as características físio-bioquímicas, eletromagnéticas encontradas no agroglifo, poxa, mas quem são esses gênios aí que fazem isso da humanidade? Não são humanos. Existe até uma tese de que é a própria natureza que os faz, né? Mas voltando, né? Não é sobre isso a mensagem de Agali para o planeta Terra. Segunda parte, segundo bloco. Esse bloco é importante, bem importante. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da proliferação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramentos biológicos do ser humano. Capito? Algo realmente muito sério. Muito sério. Porque, de fato, nós temos já no planeta Terra, e mesmo no Brasil, temos legislação sobre experiências genéticas em seres humanos. Então,
o que é que a mensagem inicia dizendo, né? Vamos preservar as funções naturais de reprodução. Porque em estrelas, porque em outros mundos ele não disse isso, né? Mas ele quis dizer, porque aqui, ó, experiências imponderáveis terminarão em desastre genético irreversível. Dentro da ufologia, nós encontramos a tese segundo a qual a própria hibridização se deve à necessidade genética de certas raças que, por conta de clonagem sucessiva, acabou degenerando o seu material genético. Então, talvez, né, algo nesse sentido, a Gali esteja a advertir a humanidade. Agora vejam que, na segunda parte do bloco aqui, a questão do controle populacional e do melhoramento biológico, né? Então, aqui não deu para entender muito bem se uma certa intervenção genética até um determinado ponto seria eticamente aceitável, e essa é uma discussão que nós temos aqui no planeta nesse momento também, né? Porque melhoramentos biológicos, na ficção científica esse argumento é muito utilizado. Muito, né? Então, mesmo no Arquivo X nós encontramos os super soldados, ou então em Jornada nas Estrelas, né? Nós encontramos, por exemplo, lá no início da série, a ira de Khan. Khan era um dos humanos melhorados geneticamente e comandava um grupo de rebeldes super-humanos que acabou sendo exilado a outro planeta. Aí, num dos filmes, a Enterprise vai acabar aportando nesse planeta e vai ter problema, né? Porque são super soldados. E a humanidade teria, então, desistido, né? Proibido completamente essa eugenia, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, essa é uma ideia que está presente na mensagem de Gali para os povos da Terra, inclusive a advertência de controle populacional. Por quê? Vejam vocês que lá em Acarte, segundo o relato de Arthur Berlet, seu visitante, o maior problema do planeta é a superpopulação. É o maior problema que o planeta tem. E então eles vêm até a Terra para fazer pesquisas, e no caso, quando Arthur Berlet foi abduzido, justamente se desenvolveu uma pesquisa de agricultura. Eles estavam lá num campo de trigo, e de repente Arthur Berlet chegou perto, e o comandante da nave imaginou que ele fosse um agricultor, e teve a brilhante ideia: vamos levar esse cara conosco lá para a Acarte, que ele vai ensinar lá como é que funciona o trigo da terra, e ele pode nos ajudar. Eles estavam levando amostras, né, de trigo, só que não, né, embora tivesse crescido até na zona rural, quando criança, Arthur Berlet era funcionário público da prefeitura de Sarandi, no Rio Grande do Sul, e também fotógrafo, e fazia fotos, e numa dessas voltando para casa, e acabou acontecendo então tudo isso. Lá em Acarte eles têm problema de superpopulação, por isso que eles não talvez sigam algo parecido com a primeira diretriz de Jornada nas Estrelas, né? Eles não interferem, mas se a humanidade for estúpida o suficiente para se aniquilar numa guerra nuclear total, como disse a mensagem ao início, aí eles podem vir e tomar o planeta. Essa a ideia repassada por Arthur Berlet, que esteve no planeta Acarte, segundo diz, no ano de 1958, bem no mesmo período em que o professor Haroldo Valadão recebia aqui o seu exemplar da revista Forense com aquele magnífico artigo. Pois bem, agora vamos a um novo bloco aqui da mensagem.
Saca só que coisa maravilhosa que é essa mensagem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes, deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior, curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. Vejam só que bacana que os agalianos dizem a nós, terráqueos. Antes que vocês conquistem outros mundos, e devem fazê-lo, conquistem no sentido alcancem, né, outros mundos, vocês devem saber o que acontece no seu próprio mundo, que ainda é bastante um mistério, na terra, no mar e no ar. Basta lembrar, por exemplo, que o conhecimento sobre os oceanos é ainda um tanto limitado em relação a certas regiões, né? Por exemplo, o mar profundo ainda é desconhecido. E reza a lenda que até bases subaquáticas, onde operam humano alienígenas, podem existir, além das subterrâneas. Então, talvez um pouco Kabbalah esteja tentando transmitir essa ideia, né, de que há muitos mistérios a se descobrir ainda pela própria humanidade em relação ao seu planeta. A própria geologia nos surpreende por vezes, né? Então nós não conhecemos, nós temos uma ideia, né? Por exemplo, de como seja o interior do nosso planeta, mas nós não temos uma noção exata. Fazemos uma ideia, como fazemos também uma ideia de como são os corpos celestes, os outros corpos celestes do sistema solar, por exemplo. Mas ainda assim, o nosso conhecimento é uma pequena fração perto da nossa ignorância em relação ao próprio lugar que nós estamos ocupando aqui no planeta, seja interna, seja externamente. É claro que a astronomia, a cosmologia estão em franco desenvolvimento, mas precisamos aprender. E vejam só, atenção, hein? Conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo o planeta da sutil pirataria do exterior. O que a mensagem diz? Que, de fato, pirataria do exterior, proteger o planeta, significa exterior é o quê? Obviamente é o planeta. Então, aqui a advertência nos chama a atenção para essa possibilidade de alienígenas se aproveitarem de alguma maneira, né, do nosso planeta. E a exploração mineral, ou outro interesse qualquer que os tragam aqui para cumprir uma ou outra agenda, nem todas, segundo a mensagem, são positivas, né? Existe a pirataria do exterior. Agora, é preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Desde que não seja, né, um meteoro, né? Nossa, que bonito! Aquele meme, né? Aí o dinossauro
olha para o outro e diz, uma estrela cadente, faça um pedido. Ah, eu quero que se acabe tudo. Para eles não é que se acabou, então, nessa brincadeirinha. Até brincadeirinha, né? Talvez não muito bom gosto, né? Mas é que me veio na cabeça agora aqui. Enfim, desde que não seja isso, né? Esses sinais de magnífico esplendor. Mas vamos lá. Agora vem uma parte muito linda, hein, gente? Então, desde que tudo isso aconteça, mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra. Renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Nascerá o paraíso terrestre pleno de luz e amor. Então vejam que aqui está também Fernanda Schwartz, a nova ordem mundial. Né? Uma nova sociedade política. Certamente, uma sociedade planetária, e daqui a pouco até com as colônias que a humanidade possa estabelecer em outros mundos do sistema solar ou além, né, a humanidade esteja, a nossa, né, humanidade, nós, humanos, estejamos presentes aí em vários pontos do nosso quadrante alfa, para usarmos uma expressão de Jornada nas Estrelas. E a conclusão? Merece até uma aguinha abençoada do mundo de Agali. Então, através de meios e energias, ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá a canseira do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências da mensageira Kabbalah do mundo de Agali para todos os povos da Terra. Essa última parte, a ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Se alguém puder ajudar a decifrar, eu fico muito agradecido, porque até já escutei uma e outra ideia, mas assim, preciso de algo mais consistente, algo mais plausível, porque realmente não sei o que significa. Agora, o que eu sei é o seguinte, que aí está, né, um novo patamar para a humanidade. Conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra. Pessoal, vocês não estão vendo aí muitas matérias, inclusive comentando, né, pessoas aí do mundo do conhecimento científico a respeito de teorias um tanto malucas, né, do universo espelho, por exemplo. Que em Star Trek isso aí é um argumento recorrente, né? Que o multiverso poderia conter N versões do nosso mesmo planeta, com nós vivendo lá, quase como fôssemos nós mesmos, somos nós, mas não somos, porque há diferenças sutis entre a realidade e entre mundos. Então, na ficção científica, isso é bastante explorado. Dos universos espelhos, né? Então, quem não sei, só estou aqui, é só uma suposição.
Estou supondo que pode ter alguma coisa a ver, ó, côncavo-convexos dimensionais da Terra. Então, a partir da Terra, com essa evolução que a humanidade teria, e talvez aqui, imagino até, né, já com a presença pública, ostensiva, formal, de outras inteligências, por exemplo, e para sermos, então, aqui fiéis à ideia do texto, os próprios hegelianos poderiam estar nos ajudando nesse sentido, a humanidade conheceria um desenvolvimento extraordinário, conheceria ou conhecerá, ou seremos nós aqueles que estaremos aí, ou quando eu digo nós, humanos, né? Não talvez a nossa geração, nós que estamos aqui tratando desse assunto agora, mas os nossos descendentes, quiçá, e eu creio que sim, efetivamente, né? Então, pessoal, vejam vocês que mensagem mais maravilhosa essa que os humanos receberam dos irmãos hegelianos. E com essas considerações, eu gostaria de encerrar a primeira parte da nossa aula, um intervalinho aqui de 14 minutos até as 17 horas para eu preparar o meu chimarrãozinho. E aí a gente retoma com aquela mesma dinâmica de sempre. Vamos aqui verificar as participações do chat, se alguém quiser se pronunciar também oralmente, terá a voz assegurada, o direito à fala, e aqui nós iremos, então, dialogando a respeito da finalização do nosso curso. Eu, desde logo, convido a todos vocês e a cada um de vocês para que se manifeste com efeito a respeito do curso em si, né? De qual foi a impressão que tiveram desses nossos 6 encontros, críticas, sugestões, né? E enfim, para a gente poder aí ter uma ideia de como os trabalhos se desenvolveram, né? Eu apenas na aula de número 1 fiz uma apresentação de slides, e aí também o Parasquevas fez uma apresentação de slides, mas tudo o resto aqui é ao vivo em cores, assim, ó, no tete a tete, né? A gente conversando e trocando experiências, perspectivas, pontos de vista, eu trazendo sempre aqui os livros, né, mostrando para vocês, olha, essas ideias vocês vão poder encontrar nesses livros aí, e é bastante bacana, né? Eu, por exemplo, adorei estar aqui com vocês e ainda estou, né, nesse momento, de modo que é uma experiência, acredito, que valiosa. Então, por favor, no momento seguinte da aula, nos digam algo sobre isso. E nós trataremos também do tema da certificação do curso, né? Porque conforme foi anunciado, esse curso poderá ser, a critério de cada um de vocês, certificado pelo Instituto Ômega, que é um departamento da minha empresa individual, de modo que há algumas regrinhas para isso, basicamente uma, né? Que quem tiver interesse, tiver participado aí das aulas, é claro, não estamos fazendo aqui controle de frequência propriamente, mas a gente sabe, né, que nem todos conseguem participar sempre, mas aí com base num breve questionário que eu vou submeter a cada um de vocês, respondendo esse questionário, ok, né, a certificação também está assegurada de forma digital. Então, eu e o Diego iremos proceder ao registro desses certificados, inclusive num livro próprio
que eu tenho já desde há muito que venho fazendo esse trabalho, de modo que, assim, nos moldes mais ou menos da academia, esse curso serve como referência também para cada um de vocês. Eu, por exemplo, vou incluir essa informação de que ministrei esse curso no meu currículo Lattes, obviamente, né? Com muita alegria, com muito orgulho, porque para mim, de fato, é isso que significa estar aqui com vocês, trocando essas ideias, estar aqui, né? Crescendo como pessoa também, individualmente, para mim é um fato, porque eu penso naquilo que devo partilhar, naquilo que é mais relevante, pertinente, às vezes até o exótico, inusitado, mas sempre, né, numa perspectiva assim de seriedade, e também fazendo referência às picaretagens, porque falei uma vez ou outra sobre isso, né, que dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui, dentro desses temas que nós estamos abordando, a gente encontra também pessoas que querem se aproveitar do semelhante, que querem até dar golpes, né? Ou então, às vezes, que mistificam de forma exacerbada, assim, como dizíamos antigamente, né? Ficam viajando na maionese, né? Então, não é bem essa a nossa abordagem. Espero que nunca seja, né? Que a gente possa aí transmitir essa mensagem de forma bastante clara, objetiva, fundamentada, não propriamente na minha experiência, porque eu já disse para vocês várias vezes que eu mesmo, assim, em nível consciente, ao menos, não lembro de nada que tenha me acontecido de forma extraordinária. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui têm essas experiências, tiveram e têm, né? Porque é o maior foco de interesse da pessoa por essa temática, o fato dela ter passado, né, por uma experiência qualquer, seja às vezes um mero avistamento de nave, ou então, né, uma experiência de contato, de abdução, ou mesmo às vezes de sonhos que lhe parecem lúcidos, né, sonhos lúcidos, porque as abduções e os contatos não acontecem apenas em nível físico, aliás, nesse é uma minoria até, mas acaba acontecendo, né, num nível assim energético, vamos dizer, né, com o corpo extrafísico, para nos referirmos dessa maneira. Então, pessoal, agradeço demais a atenção de vocês e continuamos nossa conversa. Opa, agora já era um tempo, agora já ficou outro, né? Porque eu acabei falando demais. Então, vamos fazer aí uns 15 minutinhos de intervalo. Deixa eu ver. São 16 horas e 53 minutos. Então, às 17 horas e 10 minutos a gente retoma aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Lembrando que a segunda parte do nosso encontro não será divulgado, então aquilo que nós tratamos até agora vai compor aquela aula que nós vamos publicar, ok? E a outra parte, embora seja gravada para meu acervo particular, nós não vamos divulgar justamente para permitir que vocês se manifestem com a máxima liberdade, que vocês contem suas experiências, que vocês, né, enfim, possam se expressar sem receio de que, né, amanhã ou depois eu vou estar expondo isso, não, né? Embora talvez um e outro depoimento aí que o pessoal, que vocês derem, e com o devido consentimento, né, a respeito do curso, a gente possa fazer depois uma publicação mais para mostrar para as pessoas, né, a impressão que os participantes do curso tiveram a respeito deles. Mas isso, claro, né, eventualmente e com um consentimento expresso de cada um. Então, fiquem tranquilos
que, como fizemos em relação às 5 aulas anteriores, que estão todas publicadas, em relação a essa também seguiremos a mesma metodologia. Muito obrigado e deixo a todos que estão nos vendo aqui ao vivo, junto conosco, tanto quanto a todos aqueles que no futuro tomarem contato, né, com esta exposição, os mais sinceros votos de vida longa e próspera. Até daqui a pouco, pessoal!